Os destaques desta edição. Após viagem, piloto da Força Aérea Brasileira desaparece misteriosamente em Manaus. O carro dele foi encontrado abandonado na ponte Rio Negro. Rapaz de 25 anos com passagem pela polícia é morto por 4 homens fortemente armados no Parque das Nações. Para conter sarampo, o prefeito decreta situação de emergência em Manaus. 230 mil alunos da rede pública de ensino deverão ser vacinados. Detran vai dispensar vistoria veicular para licenciamento com até 30 dias de atraso. Bancos são autuados em Manaus por descumprimento à lei das filas. Câmara aprova projeto que impede ministro do STF de suspender lei. Ministério Público Federal pede que Justiça não envie recurso da defesa de Lula ao STF. Equipes levam até 4 horas para chegar a garotos presos em caverna na Tailândia. O percurso tem 3 quilômetros. É o Jornal da Manhã que começa agora. 5:40. Emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Panorama FM, Itacoatiara. Alternativa em Alvarães. Boiúna, Boa Vista do Ramos. Nova FM, Nova Olinda do Norte. Rio Madeiras de Banicoré. Palmeira FM, Manacapuru. Nova Luz FM, Canutama. Rádio Codearte em Humaitá. Anamã FM, Anamã. Maran FM em Maran. Caboclo FM de Altaces. Urucará FM, Urucará. Comunitária, Urucurituba. Independência em Maués. Açaí FM, Codajás. Rádio Santo Antônio FM em Borba. Urucurituba FM, Urucurituba. Tupanha, eu e você, Boca do Acre. Tucunaré, Anuri FM, Anuri. Apuí FM em Apuí. Tucumã FM, Novo Aripuanã. Rádio Alternativa Aldeia Tucuxi, Distrito de Sampaio, em Altazes. 5:49. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Com alguma nebulosidade, Manaus amanhece com 25 graus de temperatura. O dia será de muito calor, com máxima de 34 graus Celsius. O Climatempo diz que é de 80% a probabilidade de chover apenas 6 milímetros. A umidade do ar é de 84%. A velocidade do vento é fraca, 11 km/h. Quarta-feira, 4 de julho. Chegamos aos 185 dias do ano e faltam 180 para terminar 2018. Dia de Santa Isabel de Portugal. Comemoramos o dia do cooperativismo e o dia do operador de telemarketing. Na Roma Antiga era o dia de Pax, a deusa da Pax. Nos 3 primeiros dias do mês, o Rio Negro baixou 4 centímetros. Na leitura de ontem, seu nível em relação ao mar estava em 28 metros e 31 centímetros. São normais operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e no Militar de Ponta Pelada. O que aconteceu nesta data? Registros da história. 1776. Publicada a Declaração da Independência dos Estados Unidos. Utilizado pela primeira vez na Declaração da Independência o nome Estados Unidos da América. 1848, colocação da pedra fundamental na construção do monumento a Washington. 1865, publicação de Alice no País das Maravilhas. 1959, Maria Esther Buena se torna a primeira pessoa de nacionalidade brasileira a vencer um grande slam de tênis no torneio de Wimbledon. 5:51. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes. A Polícia Federal e o Ministério Público deflagram nova fase da Lava Jato nesta manhã. A Força-Tarefa da Lava Jato deflagra na manhã desta quarta-feira um desdobramento da Operação Fatura Exposta, que mira esquema de corrupção na Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. Há 23 mandados de prisão no Rio e em São Paulo. Desta vez, o Ministério Público Federal se debruça sobre grandes multinacionais fornecedoras de material hospitalar envolvidas em fraudes em licitação e formação de cartel. O empresário Miguel Skin, preso na primeira fase, solto meses depois, pois Gilmar Mendes é um dos alvos. Equipes também voltam à casa do ex-secretário estadual de Saúde, Sérgio Cortes, a mandado de busca e apreensão. Daqui a pouco mais informações sobre o desdobramento desta nova operação da Lava Jato. A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Amazonas, FEComércio, divulgou ontem o horário de funcionamento do comércio varejista e atacadista de Manaus para a próxima sexta-feira. Alguns locais devem ter funcionamento diferenciado no dia por conta do jogo da seleção brasileira contra a Bélgica pelas quartas de final da Copa do Mundo 2018. O comércio da região central vai funcionar de 8 às 12 horas. Fica a critério de cada comerciante reabrir após a partida, ou seja,
das 16h30 às 18 horas. Os shoppings abrem normalmente e suspendem suas atividades a partir das 13h30 e voltam a funcionar às 16h30 após o jogo. Os bancos devem abrir às 9 horas e encerrar o expediente às 13 horas. Sebrae Amazonas realiza a semana de atividades em Iranduba. A reportagem é de J. Rai. O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, Seccional Amazonas, iniciou ontem em Iranduba mais uma edição da caravana Sebrae Atende, oferecendo gratuitamente cursos, palestras e consultorias sobre empreendedorismo. As atividades desenvolvidas em parceria com a Sala do Empreendedor do município estão concentradas na Escola Creuza Abesse Fará, no centro da cidade. O público-alvo da caravana são microempreendedores individuais e, de uma forma geral, qualquer pessoa que tenha interesse em adquirir conhecimentos na área, como explica a consultora do Sebrae Amazonas, Simone Meira. Já existem muitas pessoas que trabalham por conta própria, né? Vende doces, tem lanchonetes, manicure, enfim, todas as pessoas que trabalham por conta própria, elas já são empreendedoras, né? Então, esses cursos, eles são voltados para esse desenvolvimento, para esse despertar e para que eles gerem sustentabilidade nos seus negócios. Porque não adianta eles terem um dinheiro, por exemplo, de um financiamento e não saber manter os seus negócios com bom atendimento, fazer um fluxo de caixa, saber de fato quais são os comportamentos empreendedores. Então é para isso que é voltado todos esses cursos e oficinas que são oferecidos pelo Sebrae. No dia de ontem foram ministrados aos microempreendedores treinamentos sobre fluxo de caixa e atendimento ao cliente. Para hoje estão programadas as oficinas Empreendedorismo para Começar Bem, Sei Empreender e Sei Planejar, além do curso Aprender a Empreender. Interagindo com os nossos ouvintes, cumprimentamos aos milhares deles que nos acompanham neste momento aqui na sede do município, em Cacaupireira e adjacências, nas comunidades rurais dos Rios Negro e Solimões, além das áreas de terra firme. De Iranduba, J. Rai para o Jornal da Manhã. 5h55, ainda interagindo com os ouvintes do bairro de Petrópolis. Várias pessoas reclamam que a onda de assaltos ali está assustando a população, precisamente na rua Walter Batista, próximo ao comando da Polícia Militar, imaginem só. E a bandidagem ali, já denunciamos em várias oportunidades aqui, a onda de assaltos nos bairros de Petrópolis, Raiz, São Francisco e Aleixo. Os candidatos do programa Bolsa Pós-Graduação da Prefeitura de Manaus, que ficaram na condição de reserva, poderão acessar o portal do candidato em portalesp.manaus.am.gov.br, Bolsa Pós-Graduação, e redefinir as opções de cursos e horários nesta quarta e também amanhã, de acordo com as vagas remanescentes da primeira chamada. A Universidade do Estado do Amazonas, UEA, realizará a coletiva de imprensa nesta quarta-feira para a divulgação do edital do vestibular e Sistema de Ingresso Seriado SIS 2017, acesso 2018. A coletiva acontecerá às 15 horas na sala do Conselho Universitário da Reitoria da Universidade do Estado do Amazonas. A Fundação Estadual do Índio vai inaugurar amanhã o espaço do empreendedor indígena, que funcionará na Rua Tapajós, no centro de Manaus. O espaço será totalmente voltado aos indígenas empreendedores. O objetivo é expandir o empreendimento indígena. O local vai funcionar de segunda a sexta, de 8 às 17 horas, e beneficiando várias etnias que trabalham com artesanato diversificado. O espaço terá ainda grafiteiros que irão fazer pinturas com tinta de genipapo. A Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do município de Manaus vai atuar em parceria com a Delegacia Especializada no Combate ao Furto de Energia, Água, Gás e Serviços de Telecomunicações. A iniciativa foi anunciada na manhã desta terça-feira pelo diretor-presidente da agência, Fábio Alho da Costa, durante reunião com o titular da especializada, Tomás Vasconcelos. Alho afirmou que a intenção é de melhorar a qualidade dos serviços públicos e garantir subsídios técnicos de operação à Secretaria de Estado de Segurança Pública no combate aos maus usuários, conforme prevê o Código Penal e a legislação ambiental. Quem retransmite o Jornal da Manhã
Web Rádio Circuito FM em Altazes. Voz Seis Irmãos do Porto de São Raimundo. A alternativa da Assembleia de Deus, Distrito de Sampaio, Altazes. Voz Ariaú. Voz Cabocla, Vila Rica de Caviana. Beruri, Josivan em Beruri. Show dos Bairros, Altazes. Voz Web Rádio em Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Inhamundá.web Rádio. Comunitária Nossa Senhora do Carmo na Vila do Jacaré. Voz Abiga Lago do Limão. Cultura no repartimento do Tuiué. Equipom em Iranduba. Comunitária Anhanguera na Foz do Candomão, Distrito de Boba, e Voz da Liberdade em Boa Vista do Ramos. O tempo é bom no momento em Manaus, porém sujeito à instabilidade no período, com temperatura elevada 25 graus. Ouvintes que estão acompanhando o Jornal da Manhã, lá em Bom Repouso, Minas Gerais, e os moradores do conjunto Águas Claras solicitando a Eletrobras Amazonas Energia que acabe com as constantes quedas de energia elétrica na área, pois as pessoas ali estão perdendo seus aparelhos eletrônicos. A partir de agora, os donos de veículos com licenciamento em atraso poderão regularizar seus débitos junto ao Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, sem a necessidade de antes ter que levar o veículo para a vistoria. A novidade denominada vistoria reversa será oficializada nesta quarta-feira pelo diretor-presidente do Detran M, Vinícius Diniz, às 11 horas na sede do órgão. Atualmente, o dono de veículo em atraso com licenciamento é obrigado a passar pela vistoria para que o sistema libere a emissão dos boletos de pagamento do licenciamento anual, ou seja, seguro, DPVAT, multas e as taxas do Detran. Com a vistoria reversa, o proprietário poderá emitir e pagar as guias num prazo de 30 dias após o vencimento do licenciamento, sem a necessidade de vistoria. Já no caso de veículos com licenciamento atrasado há mais de um ano, o dono poderá emitir as guias de pagamento a qualquer tempo. Entretanto, só poderá receber o certificado de registro de licenciamento veicular após a realização da vistoria, esclareceu Vinícius Diniz. 6:04 em Manaus. Enquanto a M10 a Manaus Itacoatiara encontra-se em péssimo estado de conservação, com os motoristas reclamando da buraqueira, uma reparação está sendo feita na M70 e também ao longo da estrada que leva a outros locais ali da estrada. Quem tem os detalhes é José Alberto Zegdeg. Pois é, Paulo, demorou, mas agora já é possível trafegar sem ter que estar desviando de tantos buracos. Bom dia, Paulo, bom dia, Eduardo e ouvinte da Difusora. A estrada que já foi alvo de muitas críticas e reclamações e que chegou a causar muitos prejuízos a donos de veículos, balneários e pousadas, agora já se pode dizer que melhorou muito, apesar de continuar no processo de recondicionamento com a operação tapa-buracos e limpezas nas laterais. A M352, que liga Manacapuru a Novo Airão, já está concluída em mais de 80% dos trabalhos, diminuindo assim os riscos de acidente, deixando muita gente que costuma trafegar naquela rodovia mais tranquilos. Mas o responsável pelos trabalhos, o engenheiro Willis Regis de Alencar, alerta os motoristas que não conhecem a estrada e que costumam viajar principalmente à noite. Segundo ele, parte da estrada tem pouca sinalização e que os trabalhos continuam em alguns pontos críticos, como nos quilômetros 7, 12 e 63, onde haverá aterros para evitar transbordo de água sobre a pista, assim também como remendos profundos, linhas de bueiros e onde for necessário haverá recapeamento asfáltico. O Willis Regis agradeceu em nome da empresa, dizendo que em breve os 98 quilômetros de pista da M352 estará concluída. Bem, Paulo, já a M070, Estrada Manuel Urbano, os trabalhos de duplicação da pista também continuam no trecho que compreende o rio Ariaú e a cidade de Manacapuru. A empresa responsável pela manutenção da estrada está trabalhando na operação tapa-buracos, já que homens e máquinas trabalham na recomposição de bueiros, na colocação dos pilares para a construção das pontes sobre os rios Ariaú e Miriti. Apesar da sinalização em alguns pontos da estrada, é bom evitar a alta velocidade. De Manacapuru, Zegdeg, para o Jornal da Manhã. 6:06 em Manaus. Só para lembrar que a M70 leva aos municípios de Iranduba através da Carlos Braga e a Novo Airão através da 352. A estrada de Novo Airão e a M70, como disse José Alberto Zegdeg, está passando por reparos para dar melhor condições de trafegabilidade às pessoas que utilizam estas estradas.
O presidente do Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, Marcelo Dutra, autorizou nesta terça-feira as licenças de instalação dos terminais hidroviários, portos flutuantes públicos de pequeno porte dos municípios de Alvarães, distante 531 quilômetros de Manaus, e Envira, a 1.208 quilômetros, destinados à carga e descarga de materiais e passageiros nas duas regiões. De acordo com Dutra, as licenças foram solicitadas pela Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, DENIT, e foram submetidas a estudo de viabilidade de execução da obra de construção dos dois terminais. O deputado Cabo Maciel do PR denunciou ontem que policiais militares estão dando segurança privada a um shopping localizado na Grande Circular. Maciel lembrou que existe ordem do próprio comandante da PM, Coronel Brandão, de que os policiais só podem atender demandas do shopping. Enquanto isso acontece, protestou, outras áreas da cidade ficam sem policiamento. Foi entregue no último fim de semana a primeira etapa das obras dos ramais que atendem as regiões de Manápolis, Meriti e Rainha, no município do Rio Preto da Eva. As obras orçadas em 17 milhões vão beneficiar centenas de famílias e pequenos produtores da região. Os recursos foram obtidos através de convênio firmado entre o INCRA, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, e a Prefeitura Municipal do Rio Preto da Eva. Conforme informou o deputado estadual Josué Neto do PSD, a recuperação desses ramais vai facilitar o transporte das mercadorias dos pequenos produtores da região e representa melhorias na economia e na qualidade de vida desses produtores rurais. Entre os ramais recuperados estão os de Tumbira, Boa Sorte, Novo Horizonte, Sete e Manápolis. A solenidade de entrega foi realizada na Escola Municipal Professor Ivanilde Brandão. 6:09. O prefeito Arthur Vigílio Neto lança nesta quarta-feira o edital do concurso Prêmio Manaus e Conexões Culturais 2018. A coletiva de imprensa acontecerá às 15 horas no Palácio Rio Branco, no Centro Histórico de Manaus. Nesta edição, o edital contemplará até 89 projetos voltados às artes e cultura, totalizando um investimento de 2,6 milhões de reais. De modo geral, poderão concorrer ao edital projetos nas categorias de produção, formação, difusão, residências, intercâmbios, ocupação artística ou cultural em equipamentos culturais. Em 2017 foram realizadas mais de 1.200 autuações em empresas por falhas em relação às ações de prevenção a acidentes aqui no estado. O dado foi divulgado pelo Ministério do Trabalho, que aplicou multas em 237 empresas no estado. De acordo com o órgão, as empresas multadas deixaram de cumprir as exigências do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, que tem caráter de prevenção, rastreamento e diagnóstico precoce dos agravos à saúde relacionados ao trabalho. A Ouvidoria e Proteção ao Consumidor Procon Manaus realizou nesta terça-feira uma ação de fiscalização para averiguar o cumprimento da lei das filas nas agências bancárias da Zona Sul e Centro-Sul da cidade. A ação obedece a um cronograma criado a partir das denúncias registradas pela Central de Reclamações do órgão. Durante a ação, 5 agências localizadas nas avenidas Senador Álvaro Maia, Djalma Batista e Desembargador João Machado foram fiscalizadas por não cumprirem o tempo de atendimento estabelecido pela Lei Municipal 167/2005, conhecido como Lei das Filas. Dessas 3 receberam auto de infração, esclareceu o coordenador do Procon Manaus, Rodrigo Guedes. Essa é uma denúncia recorrente. Acredito que praticamente todos os cidadãos já passaram por esse tipo de constrangimento e de irregularidade ou ilegalidade, já que é uma lei. Então, muitas pessoas de diversas formas entram em contato com o Procon através do nosso 0800, através do nosso número de WhatsApp, através de grupos de WhatsApp também, em pessoas que fazem parte da equipe do Procon e da ouvidoria, através das nossas redes sociais, Facebook, qualquer tipo de rede social, Instagram. Então, dadas inúmeras denúncias, as agências insistem em desrespeitar a lei. Nós não temos outra alternativa senão fazer uma fiscalização forte. Para os usuários dos bancos, esse é um problema antigo e um descaso com a população que muitas vezes perde um dia inteiro para garantir o seu atendimento. A Lei das Filas estabelece um tempo máximo de 15 minutos de espera do consumidor em dias normais, 20 minutos em véspera ou após feriados e de 25 minutos em dias de pagamento dos servidores públicos. Em caso de descumprimento, a multa varia entre 25 mil e 150 mil reais. O Ministério Público Eleitoral enviou notificação ontem ao governador Amazonino Mendes do PDT e ao secretário de Estado da Produção Rural, José Aparecido dos Santos, para que se manifestem a respeito de notícias que circularam em redes sociais nos últimos dias
dando conta de possível distribuição de bens a produtores rurais no estado na primeira semana de julho. No documento que concede 10 dias para apresentar manifestação, o órgão adverte os gestores públicos de que a lei das eleições, a lei número 9.504/97, proíbe a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da administração pública no ano em que se realizar a eleição. Diante das informações sobre a possível distribuição de equipamentos que beneficiarão produtores rurais de todos os municípios do estado e da circulação de vídeo em aplicativos de mensagens instantâneas, no qual o próprio governador afirma que serão doados mais de 70 mil itens, o Ministério Público Eleitoral determinou a instauração de procedimento de apuração para acompanhar esse caso. O prefeito Antônio Virgílio Neto assinou nesta terça-feira o decreto de situação de emergência em Manaus para conter o avanço da epidemia do sarampo na capital. O decreto já foi publicado no Diário Oficial do município a noite passada, com validade de 180 dias e possibilita a aquisição imediata de bens e de serviços necessários à situação de anormalidade. Outra medida a ser tomada será o reforço da vacinação nas ruas, onde já estão atuando 120 agentes e mais 140 já foram convocados para atuarem com a imunização em locais de aglomeração, como creches, escolas, shoppings e bairros de casa em casa, como explicou o prefeito. Nós decidimos que, ao invés de apenas esperarmos que as pessoas busquem a prevenção, a vacinação nas nossas unidades básicas de saúde, nós estamos decidindo hoje que nós vamos às pessoas nas casas delas, vamos às pessoas no interior de Manaus, na zona rural, tanto ribeirinha quanto a de estradas, a rodoviária. Nós vamos, enfim, às universidades, às escolas, nós vamos aonde quer que se reúnam pessoas para que nós possamos dar cobertura universal a essa doença. Eu agradeço muito a presença da nossa Marinha nesse evento e procurarei todas as forças que nos ajudem a formar esse batalhão, esse comando, para nós enfrentarmos o sarampo do jeito mais eficiente que tenha, assim como também agradeço a presença do Dr. Bernardino, que representa o governo do estado, e nós não hesitaremos em recorrer ao governo do estado no sentido de formarmos uma única frente, uma frente única mesmo, porque o que está em jogo aí neste caso é a saúde do povo que mora em Manaus. O prefeito afirmou que não irá hesitar em buscar apoio do governo do estado e das Forças Armadas no sentido de formar uma única frente contra o sarampo. Aqui nós temos que enfrentar e dar um exemplo ao país de como somos capazes de reunir forças e mostrar eficácia administrativa no plano de rua também, para nós resolvermos essa questão, que é uma questão delicada e extremamente exigente. O nosso público-alvo vai de 6 meses a 49 anos. Neste primeiro momento nós vamos em cima do público entre 6 meses e 29 anos. Nós contratamos inicialmente 120 pessoas, vamos dobrar, vamos para 240 agora, contratando mais 120, e faremos aquilo que seja necessário para nós oferecermos uma consistente resistência a esse mal. Já vencemos a chikungunya, já vencemos o Zika vírus, já vencemos o que passou pela nossa frente, já vencemos uma crise econômica grave. Não será o sarampo que haverá de deter os passos do povo de Manaus. O secretário municipal de saúde, Marcelo Magaldi, destacou que a assinatura do decreto municipal vai facilitar toda a logística, contratação de pessoal e aquisição de material no sentido de vencer o sarampo. A gente está na 17ª semana de luta contra o sarampo, diria assim, a primeira fase. Nós intensificamos a vacina nas crianças de 6 meses até 5 anos de idade. Agora nós vamos fazer essa intensificação na faixa etária de 6 meses de idade até 29 anos. O decreto, ele vem não só para conscientizar a população da necessidade da vacina, como também para facilitar toda a logística, a contratação de mais servidores, mais técnicos, mais enfermeiros, e também a logística, o transporte para eles, enfim, todo o material necessário para a gente atuar em campo mesmo, como determinou o prefeito, para as universidades, para as faculdades, para os colégios, para os CIMEIs, para os MFs, e a gente botar o exército na rua, nosso bloco na rua, para a gente vencer a luta contra o sarampo. E também fazer uma campanha muito forte de comunicação para que o povo procure nossa unidade básica de saúde e a gente consiga vacinar a população e ficar livre dessa doença. O diretor-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, Bernardino Albuquerque, assegurou que o estado vai atuar integrado com o município para controlar o avanço da doença na capital e interior do estado. Bernardino destacou ainda a importância da adesão maciça da população no que diz respeito à imunização.
A Fundação de Vigilância e Saúde, desde o início da notícia de introdução do vírus, vem trabalhando de braços dados com o município de Manaus, no sentido de não só ter a oportunidade de avaliar em conjunto a situação. Nós sabemos, se nós controlarmos Manaus, nós vamos controlar também o interior do estado. Então há essa ação realmente integrada, conjunta, unindo os esforços, o estado participar ativamente da questão da imunização, ou seja, vamos ter um contingente de população-alvo direcionada e vacinada pelo estado, no sentido de somarmos esforços com o município de Manaus. A decisão pela situação de emergência considera a progressão dos casos de sarampo na cidade. Dados do informe epidemiológico da Sala de Situação de Vigilância em Saúde da terça-feira apontam a confirmação de 271 casos, de 1.841 notificados desde o início de março deste ano. Esse crescimento no número de casos suspeitos aumenta a possibilidade de disseminação para outros estados do país e coloca em risco os compromissos para a manutenção da certificação da eliminação da circulação do vírus do sarampo nas regiões das Américas. Outra justificativa para a situação de emergência é que, mesmo após a intensificação da vacinação e realização de campanha para a população de 6 meses a 5 anos iniciada em abril e que ainda se encontra em curso, a cobertura de 95% não foi alcançada e os casos continuam aumentando, principalmente na faixa etária de 15 a 29 anos. Outras estratégias para alcançar também esse público-alvo estão sendo implementadas em Manaus, como a vacinação em escolas, empresas, indústrias, comércios e demais instituições com aglomerado de pessoas. E como parte das medidas de reforço no controle e combate ao sarampo, a Secretaria de Estado da Saúde anunciou ontem uma ação de combate junto a estudantes da rede estadual aqui em Manaus. A meta é alcançar 230 mil alunos. A ideia é iniciar a vacinação nas escolas logo após a volta do recesso escolar, que acontece no dia 9 de julho. Os estudantes a serem vacinados são do ensino fundamental e médio até 29 anos, faixa etária para a qual a vacina tríplice viral do sarampo, cachumba e rubéola foi estendida no estado. As equipes de vacinadores e as ações de vigilância epidemiológica também serão reforçadas com servidores de unidades da SUSAM e acadêmicos de medicina, enfermagem, saúde coletiva e áreas afins da Universidade do Estado do Amazonas e da Newton Lins. O secretário estadual de saúde, Francisco Deodato, também anunciou a reserva de mais leitos para atendimento exclusivo aos pacientes com sarampo em Manaus. Polícia. Um ouvinte faz uma observação procedente. Ele diz que veio ao centro da cidade ontem e passou 20 minutos procurando um agente para poder estacionar na Zona Azul. Ele acha injusto ser notificado e multado por conta de um serviço precário. Ele diz que quem paga é o usuário e que tem que ficar procurando um agente para não ser multado. Esperou 20 minutos porque não tinha ninguém para ele poder pagar para estacionar. E muita gente tem reclamado. Esse contingente, segundo informações da empresa que explora o Zona Azul, ganhando dinheiro, diz que vai ser aumentado. 6h24. Um vendedor venezuelano de 33 anos foi detido nesta terça-feira por vender remédios de forma irregular no centro de Manaus. Em depoimento, ele disse que praticava o crime porque não tinha outra fonte de renda na capital. A prisão aconteceu quando a Delegacia Especializada em Crimes contra o Consumidor estava em operação na Rua Barão de São Domingos. A equipe avistou o venezuelano em atitude suspeita e durante a abordagem os medicamentos em situação irregular foram apreendidos. Uma viatura da Polícia Civil foi atingida por tiros de arma de fogo no início da tarde de ontem no Parque 10. Segundo informações da polícia, a equipe precisou revidar os tiros para conseguir sair do local. O caso aconteceu por volta do meio-dia com uma viatura do Departamento de Investigação sobre Narcóticos de A equipe estava em diligências quando foi surpreendida por diversos tiros na rua Nazaré Mesquita, comunidade da União. Em um vídeo divulgado pela equipe policial, os policiais relataram a situação e mostraram a marca dos tiros no para-brisa do veículo. Ninguém foi preso. Um homem que não teve identidade divulgada foi preso ontem suspeito de cometer roubos em bairros da zona norte da cidade. A polícia informou que o suspeito era monitorado por uma tornozeleira eletrônica e que usava um carro roubado para praticar os crimes. De acordo com a 13ª Companhia Interativa Comunitária, o suspeito foi localizado após uma das vítimas fazer uma denúncia depois de ser assaltada nas proximidades do conjunto Viver Melhor, no bairro de Santa Etelvina. A audiência que será realizada na manhã desta terça-feira sobre o caso da
soldado Deusiane Pinheiro, encontrada morta nas dependências da Companhia Fluvial do Batalhão Ambiental em abril de 2015, foi adiada após um dos suspeitos de envolvimento no crime comparecer sem um advogado. A soldado Deusiane morreu no dia 1º de abril de 2015 nas dependências da Companhia Fluvial do Batalhão Ambiental no Tarumã. Ela foi atingida por um disparo de arma de fogo na cabeça. A audiência da 17ª Vara do Juizado Especial Criminal estava marcada para as 9h30 de ontem. Iria tratar de supostas ameaças que a mãe de Deusiane Pinheiro, a dona de casa Antônia Assunção da Silva, vem sofrendo. Ela afirmou que desde a época do crime recebe ameaça de um dos suspeitos de envolvimento no crime, o cabo da PM Elson dos Santos Brito, que compareceu à audiência, mas estava sem um advogado. Na presença do promotor, todo bonzinho, o cabo teria afirmado que não sabia da necessidade de estar acompanhado de um defensor. A nova data da audiência ainda vai ser definida. Wesley Coelho de Oliveira, um homem de 25 anos, foi morto a tiros ontem à noite no conjunto Parque das Nações. Familiares informaram que a vítima aguardava a carona de um tio quando foi abordada pelos criminosos que fugiram em um carro. Ela morava em uma casa alugada na Rua Brasil há pouco mais de um mês. Diariamente a família conta que o Wesley Oliveira aguardava o tio em frente a uma igreja para ir trabalhar. Ele atuava como técnico de equipamento de estética. Por volta das 20 horas, enquanto esperava, a vítima foi abordada por ocupantes de um carro modelo Honda Civic. Imagens de uma câmera de segurança instalada próximo ao local do crime mostram que pelo menos 4 criminosos descem do veículo e atiram várias vezes contra Oliveira. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. Os criminosos fugiram do local. Segundo o avô de Oliveira, que preferiu não se identificar, a vítima já tinha passagem na polícia pelo crime de tráfico de drogas e havia saído da prisão há cerca de 2 meses. O tenente aviador Gabriel Ferreira, de 25 anos, desaparecido desde a madrugada da última segunda-feira, é natural de São Paulo e mora aqui em Manaus há 15 meses. O carro do aviador, modelo Fox de cor preta e placas FVD 5230, emplacada em Mococa, São Paulo, foi encontrado ainda na segunda-feira abandonado na ponte Jornalista Felipe Balba, ponte Rio Negro, que liga a capital amazonense Iranduba. Em seu perfil na rede social Facebook, Gabriel, que faz parte do efetivo da ala 8 da Força Aérea Brasileira em Manaus, registrou a mudança para o Amazonas em um post com a legenda Welcome to the Jungle, bem-vindo à selva em português. No Facebook, Gabriel não dá muitas pistas sobre sua personalidade. Ele se apresenta como solteiro e fã de esportes e da profissão. Publicações sobre o Palmeiras, o time norte-americano de basquete Cleveland Cavaliers e a aviação dominam a página. Em uma brincadeira estilo corrente chamada Desafio dos Irmãos, o jovem se diz o favorito do papai. Já em outra postagem aparece cumprimentando a irmã Marcela Ferreira pela passagem do Dia dos Irmãos. E de acordo com aviadores do mesmo esquadrão da FAB e de Gabriel, no dia em que desapareceu por volta das 3 horas, eles retornaram de uma viagem e foram para as respectivas casas onde moram em Manaus. O carro do aviador foi encontrado por volta das 6 horas da segunda-feira com objetos pessoais do aviador, como aparelho celular, carteira e dinheiro. A chave do automóvel estava na ignição, segundo policiais militares que acharam o carro estacionado no lugar. Desde então, os amigos e familiares de Gabriel não tiveram mais notícias sobre ele. Intrigante este caso. Por meio de nota, a Força Aérea Brasileira afirmou que está trabalhando para localizar o tenente aviador junto com outros órgãos municipais, estaduais e federais, além de prestar todo o apoio à família. Loteria. Aqui na concurso 4.714 voltou a acumular. A quadra saiu para 44 apostadores, cada um vai receber R$7.648,44. O terno teve 4.410 apostas ganhadoras com premiação de R$114,75. Atenção para as dezenas sorteadas. 09, 16, 53, 55 e 80. A Time Mania também voltou a acumular 6 acertos, 8 apostadores, cada um recebe R$18.467,19. 5 acertos, 385 apostas, o prêmio R$548 mais 19 centavos. A Time Mania desse concurso 1.200, time do coração foi o São Paulo. E as dezenas sorteadas 15, 53, 58, 62, 65, 74 e 77. Teve dia de sorte, concurso 19, mês de sorte, outubro, dezenas sorteadas 03, 04, 09, 12, 14, 28 e 29. 03, 04, 09, 12, 14, 28 e 29. 6 números
117 apostas, R$2.528,96. Portanto, o time, o dia de sorte acumulou neste concurso 019. A Mega Sena concurso 2055 sorteou as dezenas 06, 25, 35, 43, 46 e 53. Não houve acertador. Quina, 41 apostas, cada uma recebe R$31.190,36. A Lotomania concurso 1880 também não teve acertador com 20 números. Com 19 foram 8 apostas, cada uma vai receber R$30.185,99. As dezenas sorteadas 03, 04, 13, 17, 24, 31, 32, 36, 46, 48, 54, 58, 61, 67, 75, 82, 90, 96, 97 e 00. 8 apostas com 18 números, cada uma vai receber R$1.347,59. E a Lotomania teve o concurso 1880, repetindo, ninguém com 20 dezenas. 6h35. Esportes. A Suécia segue viva e entre as 8 melhores seleções da Copa do Mundo da Rússia. Nesta terça-feira, na Arena São Petersburgo, a seleção sueca voltou a mostrar o futebol que ele colocou como líder de seu grupo, criou as melhores chances, perdeu muitas, mas viu brilhar a estrela de Forsberg. Aos 20 minutos do segundo tempo, marcou o gol da vitória por 1-0 sobre a Suíça pelas oitavas de final. A campanha da Colômbia na Copa do Mundo da Rússia terminou ontem, derrotados nos pênaltis pela Inglaterra no estádio Spartak 4-3. Os jogadores da seleção sul-americana lamentaram a eliminação nas oitavas de final após empate por 1-1 no tempo normal. Foram definidos ontem os jogos das quartas de final da Copa do Mundo da Rússia. Na sexta-feira, a França enfrenta o Uruguai e o Brasil encara a Bélgica. No sábado jogam Croácia e Rússia, e Suécia e Inglaterra, todas às 11 e 15 horas, respectivamente, no horário de Brasília. Os jogos das semifinais acontecem na terça e na quarta-feira, dias 10 e 11, e a grande final no domingo, dia 15, lá em Moscou. A Copa do Mundo faz 2 dias de pausa, mas tem muita bola rolando nesta quarta-feira. Às 18 horas no Campeonato Brasileiro Série B vão jogar Curitiba e Paysandu. Às 20h30 jogam Atlético de Goiás e Boa Esporte Clube, e ainda CRB e São Bento, e Avaí e Goiás. Tem amistoso às 20 horas entre Cruzeiro e Corinthians. Às 21h45 pela Copa do Nordeste jogam Sampaio Correia e Bahia, jogo 1 da final. Às 22 horas, amistoso entre Palmeiras e Independiente Medellín. A seleção brasileira faz o último treino hoje em Sochi, depois começa a arrumar as malas para viajar para Kazan, onde enfrentará a Bélgica pelas quartas de final. Se vencer, o Brasil vai para São Petersburgo, onde vai treinar para disputar a semifinal. Vencendo novamente, segue para Moscou para a final. Últimas notícias. Após soltar quase 1% no dia anterior, o dólar fechou em queda nesta terça-feira, abaixo do patamar de 3,90, com o cenário externo em um dia mais tranquilo. Já o dólar turismo era negociado na casa dos R$4,05, sem considerar o imposto sobre operações financeiras. O Ibovespa subiu 1,14% a 73.667 pontos. A cantora Alcione deu entrada no Hospital Sírio-Libanês nesta terça-feira em São Paulo com um quadro de angina instável. Ela foi submetida a um cateterismo seguido de angioplastia. Segundo o boletim médico divulgado em seu perfil em uma rede social, a intervenção transcorreu com sucesso e sem intercorrência. Ainda de acordo com o boletim, a paciente encontra-se estável e deverá permanecer internada durante esta semana. Pacientes deverão pagar até 40% do valor de procedimento no caso de plano de saúde com coparticipação. As novas regras entram em vigor em dezembro e valem somente para novos contratos, segundo a ANS. Como o Jornal da Manhã já informou no início desta edição, a Força-Tarefa da Lava Jato deflagra na manhã de hoje a Operação Ressonância, desdobramento da fatura exposta que mira esquemas de corrupção na Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro. Há 15 mandados de prisão no Rio e 8 em São Paulo.
Os empresários Miguel Skin e Gustavo Estelita, presos na primeira fase, soltos meses depois por Gilmar Mendes, como sempre, são alvos de prisão. A Corte Nacional de Justiça do Equador aceitou o pedido da Procuradoria-Geral do país para solicitar à Interpol a prisão e a extradição do ex-presidente Rafael Correa, após ele não cumprir uma medida cautelar para comparecer ao tribunal em Quito nesta segunda-feira. Ele se apresentou à representação diplomática equatoriana em Bruxelas, em vez disso, já que vive na Bélgica desde maio. Correa foi indiciado há 2 semanas na investigação do suposto sequestro do ex-deputado Fernando Balda, da Colômbia, em 2010. A juíza Daniela Camacho acolheu o pedido da Procuradoria e determinou que Correa se apresente a cada 15 dias em Quito para prestar esclarecimentos sobre o caso. Os corpos de 2 alpinistas, um britânico e uma eslovena, e de um guia peruano foram encontrados nesta terça-feira após serem sepultados por uma avalanche em uma montanha de 5.947 metros nos Andes do Nordeste do Peru, informou a polícia de alta montanha. O naufrágio ocorrido ontem de uma balsa com 189 pessoas a bordo nas águas ao sul da ilha de Celebes, na Indonésia, causou a morte de 34 pessoas, enquanto outras 155 foram resgatadas, segundo dados oficiais divulgados nesta quarta-feira. Entre os mortos, há 6 crianças entre 2 e 9 anos. Um grupo de 10 soldados liderados por um médico militar acompanha os 12 adolescentes e o treinador, que estão presos em uma caverna parcialmente inundada no norte da Tailândia, informaram nesta quarta-feira as fontes oficiais. Hue Taiwan Patisem, porta-voz das equipes de resgate, afirmou que os meninos estão bem, apesar de terem ficado 10 dias sem comer, e que os soldados permanecerão com eles até que sejam resgatados da caverna, localizada na província de Shanghai. Assim que recuperarem a força, os jovens começarão a aprender a mergulhar com cilindros de oxigênio para deixar na caverna, de onde estão desde o dia 23 do mês de junho. O Ministério Público Federal pediu nesta terça-feira que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região mantenha a decisão de não enviar o recurso extraordinário defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Supremo Tribunal Federal. Em manifestação incluída no processo relativo ao triplex do Guarujá, o Ministério Público Federal aponta que não há violações à Constituição na decisão do tribunal, que condenou o ex-presidente a 12 anos e 1 mês de prisão. Com o surto de febre amarela no último ano, vários brasileiros se viram diante de uma dúvida: se já tomou a vacina ou não. A grande maioria não sabia a resposta. A indicação foi revacinar os adultos, mesmo que muitos já tivessem tomado a vacina. O calendário de vacinação não é usado apenas para as crianças, mas muitos adultos o abandonaram ao longo da vida e só se vacinam em grandes campanhas ou casos de epidemia. O resultado disso é que atualmente o Brasil não tem uma cobertura vacinal de adultos nem perto do desejado. Todas as 4 vacinas recomendadas para pessoas de 20 a 59 anos estão abaixo do considerado ideal de cobertura vacinal no país. A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou nesta terça-feira um projeto que impede o ministro do Supremo Tribunal Federal de suspender lei por decisão individual. Com a aprovação, a proposta seguirá para o Senado e, se não houver recurso, para que o plenário da Câmara analise esse projeto. Chamadas monocráticas, essas decisões tomadas individualmente por ministros do STF têm geralmente caráter provisório até o plenário do tribunal tomar alguma decisão sobre o assunto de maneira efetiva. A proposta em discussão no Congresso altera as leis que regulamentam o andamento das ações diretas de inconstitucionalidade e das ações de descumprimento de preceito fundamental. Essas ações são instrumentos usados para questionar no Supremo Tribunal Federal se uma lei aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República está ou não de acordo com a Constituição. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta quarta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. CGU vai investigar nomeações de aliado de líder do governo na data prévia. A Folha de São Paulo estampa. Bretas condena Ike a 30 anos de prisão por propina a Cabral. O Estado de São Paulo. Temor de novas inundações pode antecipar resgate de grupo preso em caverna, diz ministro tailandês. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Policial militar recebe ameaça de morte após ser filmado beijando o homem. Valor econômico.
Dólar recua pouco, fecha perto de 3,90 e Banco Central segue fora. Estado de Minas. Bolsonaro se envolve em discussão e se esconde em banheiros de aeroporto. Jornal do Comércio no Recife. FHC diz que Alckmin tem qualidades, mas precisa mostrá-las à população. Fortaleza, Diário do Nordeste. Ceará terá incremento de 60,6 milhões de reais até o fim de 2018 com aumento do Bolsa Família. Porto Alegre, 0 hora. Ex-presidente da Petrobras será coordenador geral de campanha presidencial do PT. Brasil Econômico. Conta de luz mais cara, bandeira tarifária do mês de julho será vermelha. Edições impressas locais. O centenário Jornal do Comércio. Zona Franca de Manaus fora da pauta no Senado. A crítica. Mistério. Piloto da FAB desaparece em Manaus. Em tempo. A Amazonina é acusado de compra de votos. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens J. e José Alberto Zegdeg. Redação, edição e apresentação, Eduardo Silva e Paulo Guerra. A operação de áudio foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral.